Prezado telespectador real, querida telespectadora real, o programa vem tratando frequentemente daqueles temas que normalmente tomam a pauta municipal, quer seja no que se refere às eleições, que ainda não terminaram. Me parece que simbolicamente estamos observando a realização de um terceiro turno que, no meu entendimento, não cabe, até porque a sabedoria política afirma que quem ganha, governa. Quem perde, vai para a oposição. Simples assim, sempre foi assim e deve continuar sendo assim, sem inconformismos, sem radicalismos e, sobretudo, sem querer conturbar a rotina de uma cidade. Isto posto, também abordamos o atual momento que envolve paixões no que se refere à realização da Copa do Mundo de Futebol. Entretanto, precisamos tratar de aspectos racionais, que envolvem, sobretudo, a rotina da nossa cidade. E entre esses aspectos, o item que lidera a preocupação dos friburguenses, sobretudo dos usuários do sistema de transporte coletivo, é justamente a situação extremamente instável, frágil e precária em que as relações entre poder concedente e concessionária estão contornadas, o que pode refletir, sobretudo, com consequências danosas para você, usuário do sistema de transporte coletivo. E, evidentemente, não poderíamos encerrar a nossa série de edições deste ano de 2022 sem tratar especificamente deste assunto. Obviamente que outros também estão ocupando e afligindo a mente do cidadão friburguense, quer seja as questões relacionadas à saúde municipal, que é item de preocupação permanente daquele que tem dor, até porque quem tem dor tem pressa, como também outros relacionados à educação, à administração pública, enfim, uma série de assuntos que podem ser abordados e devem ser tratados de maneira racional, de maneira coerente e sensata, com equilíbrio e transparência. Desta forma, nesta edição, que encerra aquelas do mês de novembro, abordaremos este item que tem causado preocupação já há algum tempo aos usuários do sistema de transporte coletivo municipal. Tentaremos entender os obstáculos que estão impedindo que se realize, por exemplo, um novo contrato emergencial até que a encantada licitação aconteça. É preciso entendermos este cenário para acompanharmos e, sobretudo, fiscalizarmos as ditas autoridades. Com a proteção de Deus e de Santa Rita, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como os trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa eficiente assessora, Charles Torres, nosso criativo produtor, sob a coordenação impecável de Marconi JR.
nesta edição de número 769, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de novembro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de torcida, e também de informação de utilidade pública, tratando nesta questão, conforme eu anunciei no meu editorial inicial, de um tema que preocupa e aflige a comunidade friburguense, especialmente aquela que é usuária do sistema de transporte coletivo municipal. E desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real querem cumprimentar o ilustre diretor Alexandre Colonese e, sobretudo, agradecer o atendimento do nosso convite. Seja muito bem-vindo. Júlio, novamente, obrigado pelo convite, entendeu? Estamos aí, vamos ver o que a gente pode dar de informação aí, o que for útil. Ótimo. E já de início, Lindago, quais são os obstáculos para que, por exemplo, seja celebrado um contrato emergencial, uma vez que, neste momento, a empresa opera sem uma relação contratual com o poder concedente? Entretanto, este imbróglio vem se arrastando há muitos anos, desde o governo anterior. E os contratos emergenciais vêm se sucedendo. Mas desta vez, novamente, se observa um certo retardo e, eu diria, indagação acerca daquelas questões que estão impedindo a celebração desse contrato. Bem, vamos lá. Para poder esclarecer, na verdade, tivemos apenas um contrato emergencial, né? Esse governo ele conseguiu, ao jeito, né, bem jeito, da gente conseguir fazer um contrato emergencial. Assinamos um contrato, né? Nos governos anteriores a gente não conseguiu isso, mas no atual governo a gente conseguiu. Tivemos um contrato onde ficou combinado que durante o período de um ano eu faria o serviço e a prefeitura efetivamente faria o edital para o lançamento de uma concorrência do serviço público.
Não houve condição, a prefeitura alegou que ela assumiu e encontrou diversas dificuldades, até mesmo na contratação, havia uma contratação errada e tal, então ela perdeu o prazo dela no sentido desse 1 ano. E antes disso terminar, como o contrato emergencial é um contrato que ele só se aplica uma vez, ele não pode ser mais de uma vez, né? Juridicamente você só pode fazer um contrato emergencial. Antes do fim do contrato, houve uma audiência de conciliação, onde estiveram presentes o Ministério Público, nós, a Prefeitura, e lá pactuamos um acordo onde a gente vamos dizer assim, aumentaríamos o prazo desse contrato. Uma prorrogação. Né? Uma prorrogação. Então, para dar tranquilidade à cidade, tá certo? E a todos os usuários, a FAO manteria o serviço dela, perfeito? E a prefeitura teria um prazo maior para poder fazer o edital e fazer o lançamento. Nessa audiência a gente ajeita o tempo, né? O tempo seria mais ou menos, de novo, mais 1 ano. A prefeitura, inclusive, falava que não haveria necessidade de 1 ano, mas faríamos um acordo de 1 ano e que se encerrasse antes, sem problema algum. Falamos que o prefeito não tinha vontade e não tem vontade de encarecer a tarifa do usuário, então que essa tarifa ela seria mantida de R$ 4,20. Entendia também que deveria existir uma tarifa técnica, e aí começou o embate, né? No caso, ela tinha uma tarifa calculada por uma empresa contratada por ela, que é a mesma empresa que estaria trabalhando para o edital, viria a trabalhar para o edital, e se coloca à mesa um valor, e eu, obviamente, tinha lá também uma tarifa calculada pelo meu engenheiro, superior à tarifa colocada por eles, uma tarifa técnica, uma tarifa de custo do serviço. E, ao final, a gente, com muito bom senso, o excelentíssimo juiz, ele vê que para haver um acordo deveria chegar a um consenso. Então ele sugere que aquelas tarifas diferentes seriam somadas e divididas por 2. Haveria ali um bom senso naquele momento, né? Então se estabeleceria uma tarifa técnica naquele cálculo, mas deixaria nós, né, a prefeitura, de nós, e para que sentássemos e pudéssemos, em parceria, em comum acordo, ver qual real seria a tarifa técnica a ser aplicada. E, enquanto isso não acontecesse, que aquela tarifa estabelecida naquele momento fosse ela praticada após o dia 30 de setembro, que seria o último dia do contrato que nós tínhamos. E isso foi acordado, então ali ficou, em resumo, acertado que a FAO iria manter o seu serviço, que a FAO daria à prefeitura o contrato, ou estenderia esse contrato por mais 1 ano, e usaria R$ 4,20 como uma tarifa para o usuário, para os nossos clientes, e a tarifa técnica seria a média entre as duas tarifas, que, se eu não estiver enganado, era R$ 5,75 ou R$ 5,76. Bem, quando próximo ao final do contrato, no dia 27, por aí, a gente recebe uma ligação. Setembro. A gente recebe uma ligação da prefeitura pedindo para que a gente se dirigisse ao escritório da COP, que era a empresa contratada, para que a gente fizesse uma reunião lá e começasse a discussão, ou até mesmo já ver qual seria a tarifa. Obviamente, o meu engenheiro foi à reunião, mais o meu diretor operacional, e ao chegar lá, a tarifa já estava basicamente pronta, né? Foi colocado à mesa um valor, e aquele valor
dito que era o valor. E esse valor já era menos do que na proposta inicial daquela audiência. E eu, obviamente, não estava à reunião, meu diretor me liga, me informa que aquele valor estava sendo colocado, que, a princípio, que seria uma tarifa discutida, né, de comum acordo, ela estava sendo uma tarifa imposta, né? E eu disse, olha, se foi isso, como vocês estão falando, eu acho melhor vocês se retirarem, tá certo? E deixar, e vamos ver o que vai acontecer. E assim foi feito. Foi preparada uma ata, que depois eu tomei conhecimento. Essa ata, ela chegou às minhas mãos, ela vinha assinada pelo procurador do município, mais um funcionário, mas ela não estava assinada nem pelos meus 2 funcionários que estavam presentes e nem pelos funcionários da COP. Bom, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a prefeitura me encaminha o contrato, um novo contrato emergencial. Eu realmente não... Eu recebi uma notícia que estaria ao meu portão uma pessoa da prefeitura me chamando para a assinatura do contrato, e eu simplesmente respondi novamente que eu não tinha como assinar um contrato por 60 folhas, eu não tinha lido nada, e eu simplesmente me recusei. Eu falei, eu não vou assinar uma coisa que efetivamente não li, eu não tenho tempo, não me deram tempo. E só para entender, diretor, esse contrato que foi encaminhado para a direção da empresa adotava o valor de tarifa proposto e calculado pela COP inferior àquele consensuado em audiência. Era o valor que eles entendiam naquela reunião que houve lá na COP. Sim. De 5,10. E eu falei, olha, eu não vou assinar, não é como a gente combinou, eu não vou assinar. E aí a prefeitura, ela aciona a justiça e consegue uma liminar no dia 29, liminar essa que dizia que eu tinha que manter o serviço, que eu manteria de qualquer forma, porque isso já estava acomodado na audiência que nós tínhamos feito anteriormente com outro juiz, e caso eu não viesse a fazer, que eu teria uma multa diária de R$20 mil, e que eu teria que aceitar os 5,10 como a tarifa técnica. Bom, isso era o penúltimo dia do mês do contrato, né? No dia 30 o contrato findava, e se eu não estiver enganado, isso era uma sexta-feira, e no dia 1º de outubro, eu acho que era segunda, ou alguma coisa nesse sentido. Bem, eu esperei que o juiz, que era de fato o juiz da vara que tomava conta daquela ação, voltasse de férias. Ele voltava na segunda-feira, por isso é que eu digo que foi na sexta-feira, ele voltava na segunda. Meus advogados procuraram ele, dizendo, olha, a gente tinha um acordo firmado, já escrito, combinado, e fizeram dessa forma. A gente entende que houve aqui um rompimento do que foi combinado. O juiz entendeu que, em prol da sociedade, né, a juíza, ela simplesmente defendia, né, se preocupada com a sociedade, de que a FAO pudesse vir a não dar o atendimento do serviço, coisa que não faria, porque eu já tinha dito que faria, mas, de qualquer maneira, ela preocupada, ela deu aquela liminar, penalizou, caso eu não viesse a fazer, e deu um valor de 5,10, que ele, voltando naquele momento, não sabia precisar se aquele 5,10 era, de fato, da forma como foi combinada. Então, dava à prefeitura 5 dias para que ela provasse que, de fato, houve, de comum acordo, aquele cálculo.
E aí a prefeitura simplesmente põe à mesa uma ata e fotografias de pessoas minhas, né, do meu diretor e do meu engenheiro, indo à COP presente à reunião, coisa que nunca foi dita, que nós não estávamos lá. Então, alegando que a presença da FAOL na reunião já era suficiente para dizer que aquilo que estava ali colocado era de comum acordo, quando, na verdade, na própria ata dizia que a FAOL tinha se retirado e não aceitava aquele valor que estava sendo colocado. Imediatamente a prefeitura faz o depósito do subsídio dela. Mas tomando como base o valor de R$ 5,10. R$ 5,10, que é o que vem sendo mantido. E aí, ainda em cima da liminar da excelentíssima juíza, eu venho trabalhando, recebendo esse valor de subsídio, que não é o valor que efetivamente deveria ser pago, tá certo? Aguardando que a justiça efetivamente se pronuncie, porque isso é um processo, né, um processo amigável, onde nele consta lá, né, os seguintes itens, né, o problema do desequilíbrio dos últimos 5 anos, que a FAOL pleiteia, o valor do subsídio não pago pelo antigo gestor e o valor da tarifa técnica. O juiz nomeou uma perita para fazer esses cálculos. Essa perícia foi concluída, está concluída, tá certo? Então, eu entendo que ou nós teríamos uma nova audiência de conciliação, porque o que eu ouço, né, é que hoje a prefeitura entende que, de fato, não é os 5,10 o valor justo que efetivamente deveria ser. A prefeitura tem esse entendimento? Eu escuto, é o que me levam, o que me trazem, né? Que ela efetivamente entende que não é esse o valor e que efetivamente numa audiência, numa nova audiência, né, de conciliação, ela efetivamente colocaria qual seria, ou entende qual seria o valor que não esse, entendeu? Mas o que a gente tem hoje é isso, nós temos de novo, né, uma tarifa aplicada ao usuário que está desde 2019, se eu não estiver enganado. Exatamente. E uma tarifa técnica que efetivamente não cobre os custos da FAOL. Felizmente, né, nem tudo é ruim. O governo federal, em função do Covid, criou uma medida provisória e abriu uma receita para entregar às empresas de ônibus todas aquelas que efetivamente tiveram desequilíbrio e que os municípios não ajustaram as suas tarifas. Então, um valor que efetivamente seria dado a ela para poder dar uma contrapartida das perdas que aconteceram do Covid. E aí, no caso da FAOL, como ela efetivamente ela teve a perda, ela tem um desequilíbrio, não houve nenhum reparo, entendeu? Ela tinha o direito, esse recurso foi recebido pela prefeitura e repassado essa semana para a FAOL, aliás, essa semana, recurso esse que inclusive a gente já utilizou para o pagamento do 13º salário, pagamos algumas dívidas financeiras que estavam atrasadas, algumas coisas com relação a combustível que também estavam atrasados. E então hoje eu posso dizer o seguinte, esse recurso que veio, ele trouxe uma certa tranquilidade no sentido de que a diferença do subsídio, né, dos meses de outubro, de novembro e agora para dezembro, né, caso não haja essa reunião,
esse valor veio efetivamente a nos dar uma ajuda, entendeu? Mas penso que se isso, vamos dizer assim, não acontecer no mês de dezembro, isso de novo a gente vai cair no mesmo problema, porque foi um recurso que foi utilizado para pagar contas que efetivamente não foram pagas à conta do passado. E eu tenho que prestar conta disso, né? Uma das coisas que é necessário a mim, né, e a prefeitura me notifica dizendo isso, né, e eu já sabia que ao receber esses recursos eu tenho que dizer aonde eles foram aplicados. Então, eles serão só utilizados para exatamente pagar contas que desequilibraram a FAOL, ou parte de valores que desequilibraram a FAOL. Então, eu posso afirmar que esse valor não é o total valor que ajustaria as contas da FAOL. Para esclarecer quem nos assiste, por algumas vezes você mencionou tarifa técnica. O que significa? Não, é a tarifa que cobre os custos do meu serviço. Então, efetivamente, é o quanto eu preciso receber para que efetivamente eu possa colocar o meu serviço à disposição do usuário, né? Uma vez que o valor da tarifa cobrado do usuário não dá o equilíbrio ao meu negócio. Então, há uma diferença a ser paga. E esse valor calculado, essa tarifa técnica, essa tarifa de custo, né? É a tarifa do custo do serviço. Quanto custa o serviço? Então, que não é a tarifa aplicada no validador no interior dos ônibus. Não, porque efetivamente também não seria justo repassar para quem efetivamente tem a necessidade de usar o transporte público todos esses custos que hoje são altíssimos, entendeu? Então, por isso vem hoje todo mundo brigando para que o poder concedente entenda que há necessidade dele amparar a tarifa, no sentido de subsídio, entendeu? Então, isso já acontece no município de São Paulo, já acontece em outros municípios, entendeu? Que entendem que se isso não acontecer, dificilmente o transporte público vai se manter. Você também citou o valor de subsídio que mensalmente e recentemente vem sendo repassado pelo poder concedente à concessionária. Como é feito esse cálculo do valor do subsídio que mensalmente é repassado à concessionária, mas, no entanto, ainda se mostra insuficiente? Bom, primeiro, tudo isso é feito com documentos, né? Você tem que provar qual é o custo que efetivamente você tem para aquele serviço. Então, você vai pegar suas notas fiscais de combustíveis, as folhas de pagamento, os encargos, e você vai efetivamente ver o montante que você precisa para dar vida àquele serviço. Então, efetivamente, esse é o começo, né? O quanto você gasta para que aquele ônibus possa ir para a rua. Depois, na verdade, você vê o seguinte: quanto de passageiro você consegue transportar para saber se aquele valor pelo número de passageiros pagantes, perfeito, você consegue, qual seria essa tarifa? Aí é que a gente chega à conclusão que essa tarifa, em função que o número de pagantes não é o mesmo número de passageiros que você carrega, tá certo? Porque nem todos pagam. Então essa tarifa ela fica elevada. E aí entra o poder concedente para ajustar isso. Seria a diferença entre o valor da tarifa, que se entende uma tarifa justa para o usuário, para a tarifa do custo do serviço. Então, não há segredo algum, porque tudo isso hoje é feito através de documento, né? Por isso é que há o questionamento de minha parte com relação ao valor que foi atribuído pela COP
nos 5,10, porque isso é uma fórmula, tá certo? E os valores que alimentaram essa fórmula, eles não são os valores que realmente se apresentam. E que tinham sido, vamos dizer assim, consensuados na audiência. Sim, na audiência, na verdade, o que aconteceu? A prefeitura leva um número calculado pela COP, diferente, inclusive, desse número que foi colocado em setembro, né? A alegação da COP é que aquele número era maior anteriormente porque o combustível estava mais caro e agora era menor porque o combustível estava mais barato. Mas ela tirava algumas informações que precisavam estar incrementadas à fórmula, que faziam com que aquele valor ficasse menor. E aí foi o questionamento que eu fiz à COP, de forma legal, né? Eu notifiquei a COP administrativamente para que ela justificasse as razões que levaram ela a excluir determinadas informações da fórmula para que ela viesse a ter aquele número. Exemplo, por exemplo, para exemplificar, né? Simples, um exemplo só, não vou me estender muito, né? O aumento salarial que aconteceria em dezembro agora. Então eu tenho um dissídio, esse dissídio já está inclusive discutido, acertado, então a partir de dezembro um novo salário dos meus funcionários. Então isso deveria ser levado a essa tarifa, a esse custo. Então isso não foi levado. Então, obviamente, na hora que você pega e não traz para dentro da fórmula o reajuste do salário dos empregados, obviamente você vai ter uma tarifa de custo menor do que aquela que realmente deveria ser. E assim outras coisinhas, entendeu? Que trouxeram para esse valor que efetivamente eu continuo dizendo que não é uma tarifa que mantém o custo do serviço. Por hipótese, diretor, evidentemente que sabemos que na administração pública talvez não fosse viável, mas me parece ser o mais justo e razoável que esse subsídio fosse calculado mensalmente, por conta das variações de combustível e, sobretudo, de passageiros pagantes transportados. Sim, eu acho que seria complicado, entendeu? Mas poderia. Como poderia também ser ajustado a cada momento, a cada período de trimestral, semestral, entendeu? Porque, volto a dizer, no caso da nossa empresa lá, não há segredo. Não há segredo com relação a quem eu carrego, a que tipo de passageiro, de cliente eu carrego, pagante ou não pagante. Não há nenhum segredo com relação às informações dos meus pagamentos, dos meus fornecedores, entendeu? Então não haveria nenhuma dificuldade, no sentido de que se num determinado momento se precisasse ajustar, se ajustaria. Eu acho que mensalmente seria um pouco complicado, mas se a prefeitura entendesse que de 6 meses tivesse que fazer isso, não há problema algum. Isso não é normal. O normal é exatamente se fazer de maneira anual. E isso, às vezes, até traz um certo desequilíbrio quando a inflação é alta, né, e o combustível tem um peso forte dentro do nosso negócio. Mas é um caso a se pensar. Hoje, por exemplo, para mim, se fosse feito, né, de uma maneira ainda anual, já teria um efeito positivo. Benéfico. Entendeu? Porque ainda que me trouxesse um certo desequilíbrio, por menor que ele viesse a ser, não seria tão alto quanto esse que está me dando desde que a gente veio para cá, entendeu? A gente vem conversando e falando, olha, não existe. E aí, às vezes, eu me sinto assim também chateado, porque quando as pessoas me perguntam, certamente, né? Porra, é essa frota que você gostaria de dar ao usuário? Não é essa frota que eu gostaria de dar ao usuário não, Friburgo. Entendeu? Então, eu tenho hoje ônibus, o mais antigo tem 10 anos. Eu não gostaria jamais de ter um ônibus
com 10 anos de uso. Eu gostaria de ter um ônibus que no máximo tivesse 5 anos, 4 anos de uso. Mas o que é que acontece? Eu não consigo renovar uma frota se eu não tenho um custo para fazê-lo. Então, isso tudo veio deteriorando e cada vez mais deteriorando. Então, é triste, é chato, entendeu? Às vezes, eu também me sinto mal. Eu gostaria de estar servindo ao usuário de melhor equipamento. Mas isso não acontece por causa disso, entendeu? Então, tento explicar isso à prefeitura, já conversei com eles, já disse que eu não tenho problema nenhum no que diz respeito se o prefeito, ao momento que se chegar à conclusão que realmente a FAO tem direito a um financeiro, que isso seja transferido ao usuário na forma de equipamento, de ônibus, entendeu? De melhorias na mobilidade. Eu não me incomodaria em nada, não preciso que efetivamente isso seja transformado em resultado pro dono do negócio, né? Não preciso disso, já cansei de falar isso, entendeu? Mas acho que alguma coisa precisa ser feita, entendeu? Então eu não tenho mais como fazer investimento dentro da FAO, porque hoje eu não tenho mais capacidade financeira de fazê-lo. Então eu preciso que o poder concedente entenda que de fato ele tem dívidas com a FAO, e fato é porque há uma perícia, essa perícia foi concluída. É público, né? Será que a prefeitura deve à FAO os 85 milhões dito lá pela perita? Isso deduzido a dívida de ISS então, da empresa com o poder concedente. Com o poder concedente. Na realidade, com a municipalidade. Então, será que é isso? Poxa, e se for isso, é um número astronômico. Expressivo. Não é isso? Eu diria o seguinte, olha, matematicamente até há. Eu acho que se não é 85, é 84, 83, 80. Mas se você me perguntasse hoje aqui, Zuri, você espera que a prefeitura faça um acordo lhe pagando isso? Não. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que parte disso, tá certo? Então, primeiro, prova que há um desequilíbrio. Certamente. Ponto. Certamente. E aí você tem que entender o seguinte, como fazer uma correção disso? Não é me dando 80 milhões, tá certo? É corrigindo esses erros que aconteceram com a mobilidade de Nova Friburgo nesses últimos anos. Então, se você parar, sentar uma mesa e vamos conversar, eu acho que dinheiro esse, que talvez nem a metade disso seria necessário para ajustar a mobilidade de Nova Friburgo e transformar Nova Friburgo com a melhor mobilidade do estado, quiçá até do país. Então, eu volto a dizer, eu como dono do negócio, estou lhe dizendo que eu não preciso que você me reembolse para que eu possa pagar os meus investimentos. Se efetivamente a cidade investisse dentro do negócio, para dar ao usuário o conforto que ele merece, eu já ficaria satisfeito. O que não dá é para fazer uma cobrança sem efetivamente fazer a parte dele. Então, o apelo é esse, o apelo é, olha, antes havia uma dúvida. Hoje a gente tem certeza de que o poder concedente deve à FAO e não a FAO ao poder concedente. Se o número não é esse, é menos que esse, ou mais que esse, não importa. O poder concedente deve à FAO. Então eu acho que chegou o momento de não é recompensar a FAO, é recompensar o usuário do transporte público. Então vamos ver de que maneira a gente pode corrigir isso, dando ao usuário o que ele merece pelo sacrifício que ele teve esses anos todos. Porque ele é que está pagando uma conta de um serviço que efetivamente poderia ser melhor, pô. Exatamente. Não é? Porque eu tento fazer o melhor dentro do equipamento que eu tenho. Outro dia um ônibus nosso perdeu a direção
Porra, eu mandei fazer tudo. Eu pedi, contratei as melhores empresas para saber se de fato havia uma falha mecânica no meu ônibus. Um ônibus de 5 anos. 5 anos. 5 anos. Esse ônibus tinha 5 anos. E não havia falha mecânica nenhuma. Eu tenho um laudo. Então, infelizmente, talvez a pessoa que estava dirigindo naquele momento teve alguma coisa e, graças a Deus, não houve problema algum. Sem dúvida. Tá certo? Sem dúvida. Mas eu vejo assim, talvez o estresse, né, do motorista também venha a ser causado, talvez, por um equipamento que poderia ser melhor, que poderia estressá-lo menos. Entendeu? Então eu digo o seguinte, não pode simplesmente chegar e culpar a FAO. A FAO está fazendo a parte dela da melhor forma possível dentro daquilo que ela tem agora. Se o poder concedente entender que está na hora de acertar o transporte público, comigo não vai haver problema. Então é aquele negócio, eu mudei a forma de agir com o poder concedente, mas tudo, volto a dizer, tudo tem um limite. Eu acho que chegou a hora da gente sentar e conversar e ajustar. Entendeu, Zuri? Eu acho que já passou um pouquinho dessa hora. Então, de minha parte, eu estou aberto para qualquer diálogo. Entende? Agora, não dá para o poder público querer fazer, ou querer pagar o que ele quer pagar. Porque não funciona assim na água, não funciona assim no lixo. Por que tem que funcionar assim no transporte de gente? Então, é o que eu estou falando. Por que eu não mereço o mesmo tratamento dado às outras concessões da cidade? Sem efetivamente desmerecer as outras concessões. Então, a concessão do lixo, o lixo é muito bem feito na cidade de Nova Friburgo. A coleta realmente é... Por quê? Porque ela tem a remuneração dela em condições de poder fazer o serviço que ela faz. Então, por que o transporte público não possa merecer isso? É isso que eu não entendo. Entendeu? Então, você faz uma avaliação de um transporte de lixo e não faz uma avaliação de um transporte de gente, de ser humano. Então, entendeu? Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que agora não há dúvida, no sentido de quem? Quem deve quem? Então, se a prefeitura deve a FAO, e deve a FAO, isso aí, para mim, é ponto pacífico. A prefeitura deve a FAO. O quanto? O único valor certo disso é aquele que o Renato, o antigo gestor, deve de subsídio, porque era um valor fixo, que ele não me pagou, e que o atual prefeito, felizmente, me paga. Veio me pagando e me paga. Então, não é justo que eu não venha a receber aquilo que efetivamente o outro gestor não me pagou. Então, líquido, de valor líquido, que eu entendo que eu tenho que receber e receber pelo que foi apurado pela perita, é o que foi deixado de me pagar pelo antigo gestor. O outro valor de desequilíbrio, vamos sentar e efetivamente vamos ver aonde efetivamente a gente pode ajustar isso. Não para mim, não para a FAO, para o usuário, que tem esse tempo todo sofrido no transporte público. Sem dúvida. Amigo, encerrando esse bloco, a pergunta que lhe coloco, para que essa situação seja resolvida, encaminhada, até porque no próximo falaremos de futuro, ou seja, licitação. Falta diálogo, falta boa vontade, falta interesse, falta competência, ou como naquela época de nossos bancos escolares, a alternativa é todas as anteriores estão corretas. Não, eu posso dizer o seguinte, eu tive um ano de atrito, né, com o atual gestor e me arrependo disso muito, entendeu? Eu acho que hoje a gente tem uma relação muito boa,
Eu só vejo assim o seguinte, Zuri, eu acho que politicamente, né, porque eu não sou político, né, mas eu acho que todo político assim, ele tem aquele gosto, né, o político eu gosto da educação, né, eu estava lendo outro dia, né, lá no Ceará, é um estado onde a educação se prisma pela educação. É de excelência. Ponto. Então, o governo é voltado para a educação. Exatamente. Entendeu? Então, você vê o seguinte, o político tem isso. E eu penso assim, talvez não haja uma vontade, né? A vontade da mobilidade, né? O político que não... A mobilidade não é prioridade. Não é prioridade. Não é prioridade. Entendeu? Mas eu não tenho... E aí eu, que sou da mobilidade, tenho que brigar por isso, né? Certamente. Entendeu? Eu tenho que fazer todas as... Eu tenho que brigar, tenho que fazer, tenho que mostrar, porque eu acho que é importante a mobilidade, tanto quanto a educação, mais do que o lixo, porque o lixo não está na Constituição, considera o transporte serviço essencial. Está certo? Mais do que a iluminação pública, que é dividido por todos. Né? Por que o transporte público também não é dividido por todos? Entendeu? Então é isso. O que eu vejo é assim, eu não tenho o que falar. Eu acho que nos últimos meses, 12 meses ou mais e tal, a relação é excelente. O prefeito sempre me recebeu e a gente tem conversado, entendeu? Agora eu vejo assim, eu acho que a mobilidade para ele não é o fator maior, entendeu? Então, deixa a mobilidade lá no canto, vai se levando e tenta, talvez, vamos ver o menos ruim, né? Mas eu acho que chegou a hora de a gente fazer. E digo, eu acho que a mobilidade de Nova Friburgo poderia ser um exemplo. Poderia ser um exemplo. Sem dúvida. E, por oportuno, quero lhe convidar para assistir às 2 próximas edições, respectivamente no dia 5 e 12 de dezembro, quando estaremos conversando, dialogando e ouvindo as manifestações de Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon. Vale acompanhar, vale assistir, até porque o programa Cidade Real mantém esta tradição de promover estas entrevistas de avaliação do ano que se encerra e, evidentemente, já indicando perspectivas para o que se inicia. Portanto, nas 2 próximas segundas-feiras, teremos a presença aqui, devidamente já confirmada, de Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon. E desde já agradecemos a sua assessoria, especialmente a atenciosa Maíra Martins, chefe de gabinete, que sempre nos atende de maneira cordial, gentil e deferindo as nossas demandas, confirmando a presença de Sua Excelência aqui nos dias 5 e 12 de dezembro. Depois do intervalo, retornaremos com a reta final do programa Cidade Real, tentando analisar e, de certa maneira, prever o futuro do transporte coletivo em Nova Friburgo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra.
está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de torcida. Enfim, estamos aí nessa expectativa, se bem que eu já me manifestei que, torcida à parte, me parece que seria extremamente saudável para a competição que tivéssemos um campeão inédito. Holanda, Bélgica, ou uma seleção com pouquíssimos títulos, como, por exemplo, Inglaterra, que foi campeã, pelo menos, ou no máximo, uma única vez, em 1966. Portanto, há 56 anos seria saudável, até porque também, caso tivéssemos, como poderíamos ter, Brasil, Alemanha, a própria Argentina, seria mais do mesmo. E isso não convém, sobretudo, à pretensão esportiva da competição, que é um grande negócio. Nós, digamos assim, incautos torcedores e sofredores, ficamos, de certa maneira, nos emocionando, nos decepcionando, nos desgastando com resultados dos jogos, quando, na realidade, o pano de fundo é um mega negócio. Que o digam o governo do Catar e a senhora dona FIFA. Mas nessa edição, retomando o feito à ordem, estamos tratando de uma questão que também aflige a comunidade friburguense, especialmente aqueles que são usuários do sistema de transporte coletivo municipal. E desta forma, temos pela sexta vez, segundo o Data Real, banco de dados do programa Cidade Real, a presença do ilustre e solícito diretor Alexandre Colonese, a quem lhe indagamos. Havendo uma licitação, ainda sem previsão, a Nova FAO participará do certame? Queremos ouvi-lo. Primeiro, eu acho que o Brasil vai ser campeão, porra. Boa! Tem boa, esse negócio de... Boa, diretor, boa. Negócio, o Brasil vai ser campeão. Boa. Bom, eu acho que sim, vou participar, óbvio, sempre vou participar, desde que, obviamente, a gente tenha condição, que tenha, se o edital nos der condição, sim, vamos participar. For atrativo. Lógico. Nós estamos aqui, estamos na cidade, eu acho que não tem ninguém melhor do que nós. Até porque estamos aqui, a cidade já viu isso. E, de fato, olha só, Zuri, eu te diria o seguinte, alguns anos atrás, eu ficaria talvez preocupado, porque o sistema de transporte era um negócio extremamente rentável, entendeu? E isso trazia um certo desconforto quando era anunciado uma licitação. Porque ficava todo mundo preocupado, será que alguém vai furar meu olho? Porque o negócio era um negócio que trazia realmente algumas vantagens. Hoje, ao contrário, eu digo a você o seguinte, quem quer ir embora.
Então, dificilmente alguém vai participar ou vai vir para Friburgo disputar isso com a FAOL. Exceto algum aventureiro, né? Como já houve. Exatamente. Porque se for bom para alguém que não está aqui, é ótimo para a FAOL, que já está aqui. Será muito melhor para entendeu? Eu já estou estabelecido, eu já tenho frota, garagem, funcionário. Então, assim, como seria para outro que tivesse, entendeu? Então, digo, lógico que sim, vou. Agora, acho que, a gente tem um monte de coisa que precisariam ser corrigidas, né? A lei orgânica, que fala nos 10 anos, entende? Eu acho que, isso traz, assim, desestimula, né? 10 anos. Se o cara ter... Aí ela fala assim que, olha, uma nova tecnologia. Quem vai pensar numa nova tecnologia com 10 anos de contrato? Porque o cara, para fazer um investimento, pensar numa nova tecnologia, ele tem que pensar e fazer cálculo no retorno do investimento que ele vai ter. Certamente. Você entendeu? Então isso eu também já discuti, já falei, coloquei à mesa. Eu acho que o certo seriam 15 anos. Para quê? Para que você pudesse fazer uma exigência de mudar, tentar, né? Vamos pensar num elétrico. Por que não? Né? Friburgo tem linha como Olaria, Conselheiro, que, é uma linha que efetivamente caberia aqui a instalação de ônibus elétrico, que a população gostaria, voltaria a andar de ônibus, né? Uma outra forma. Mas como é que você vai fazer um investimento desse, entendeu? Com um prazo desse? Então tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para que Friburgo seja assim. Eu já falei isso para o prefeito, falei para o secretário. Eu acho que chegou o momento. Primeiro, é o melhor momento. A gente pode fazer, a gente pode ajudar, entende? Friburgo pode sair na frente. Eu não tenho dificuldade nenhuma nesse sentido, entendeu? Então, por que não fazer? Por que não sentar à mesa? Vamos discutir isso, entendeu? Então, respondendo a você, sim, sou interessado em participar, desde que tenha um edital que possa efetivamente atender, entendeu? Como não participei das outras vezes, porque não tinha edital que me atendesse. E as pessoas que vieram não fariam serviço, simplesmente deixariam a cidade numa situação extremamente precária, o transporte tinha acabado. Seria o caos. Verdade. Seria o caos. É isso, é verdade, entendeu? Então, não vejo onde. Então, somado ao que já se viveu, né, por experiência, eu acho que, por que não sentar? Essa coisa de que o poder concedente não pode falar com o contratado, né? Por que não? Por que a gente não pode sentar com toda a transparência, né? Uma audiência pública, todos à mesa, né? O que a população quer? Porque não vamos ouvir a população, né? Esse edital, se ele está sendo preparado, ele precisava ser ouvido pela população. O que a população quer? Entendeu? Para a gente fazer de modelo. Certamente. Para a população. Certamente. Entendeu? Mas, lógico, respondendo, reafirmando, lógico que vou participar, se for um edital que efetivamente me traga conforto. Por derradeiro, para tranquilizar a população, até porque neste mês de dezembro vindouro, observa-se uma circulação muito maior de pessoas que saem às compras, enfim, que já se preparam para os festejos de Natal, de Ano Novo, e a circulação, evidentemente, através do transporte coletivo, ela é significativa. E a ausência do famigerado contrato ou a prorrogação daquele existente irá comprometer os serviços essenciais de transporte coletivo oferecido à população friburguense? De maneira nenhuma, Zuri. De maneira nenhuma. A população pode ficar tranquila.
a nova FAOL vai continuar atendendo nas mesmas condições que vem atendendo hoje, que infelizmente poderiam ser melhores. Confesso, tá certo? Digo que poderiam ser melhores. Só não são em função de tudo que nós conversamos aqui. Mas que elas vão parar de maneira nenhuma. FAOL não vai parar, FAOL vai continuar, tá certo? Eu acho que, volto a dizer, a gente vai chegar a uma conclusão, a gente vai chegar a um acordo, a gente vai sentar, a gente vai virar esse jogo. Esse jogo é mais importante politicamente do que financeiramente para mim, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Eu acho que a mudança do transporte público de Nova Friburgo traz muito mais vantagens políticas do que financeiras para mim, entendeu? Porque eu tenho limitação. Hoje eu tenho uma limitação de ganho, né? Não é como antigamente. Então eu tenho que ter uma remuneração. Essa remuneração, ela é limitada. Agora, efetivamente, você transformar o transporte de Nova Friburgo hoje dá um ganho político, porra, extremamente alto. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, é isso. Queremos agradecer novamente e incluo... Azuri, só posso... Pode. Um minuto. Acrescente. Porque falaram tanto nisso e eu fui... Não é que eu fui incomodado, não. Eu fui questionado num domingo, Sim. né? E deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu tinha e tenho na minha empresa uma cozinha industrial, que os antigos proprietários fizeram uma cozinha na FAOL extremamente excelente. Eu acho que em poucos hotéis que eu vi, que eu passei, eu vi cozinha parecida com o que eu tenho lá na FAOL. E ela nunca foi utilizada, nunca ninguém utilizou aquilo, entendeu? E num determinado momento eu entendi que devia passar aquilo para o poder público. Infelizmente, não sei por que motivo, não vale aqui falar, mas minha vontade era efetivamente fazer uma doação, entregar aquilo. Para o Hospital Municipal Raul Serrano. Mas não aconteceu. E um amigo aqui friburguense, bem friburguense mesmo, me fez um pedido para que eu pudesse alugar a cozinha. Alugar aquele espaço, que era um espaço que ninguém utilizava e tal. Eu fui a ele e disse, olha, eu não tenho interesse em alugar nada, entendeu? Porque, porra, alugar, não tem interesse. Mas ele me comove e me diz que, porra, era para atender o Raul Sertano, porque havia tido um edital, o rapaz tinha ganho 6 meses, era um emergencial, ele tinha que atender de maneira imediata e obviamente, com aquela cozinha, ele poderia dar um atendimento melhor, rápido, limpo. Tudo bem, eu mando o rapaz vir aqui, tá certo? Parece que ele já tinha ido à empresa, sem eu saber, e ter visto lá minha cozinha. E eu falei, pede para ele vir, eu tenho um diretor aqui, ele vai conversar com o meu diretor, se o diretor entender que ele não vai nos trazer nenhum problema no sentido operacional, sem problema algum, sem problema financeiro, não tem nada no sentido financeiro, foi de boa vontade para ajudar, tá certo? É óbvio, tem um contrato, até porque eu preciso me proteger, no sentido, tenho sócios, tá certo? Mas eu cedi a cozinha a ele, tá certo? Isso trouxe um certo questionamento, alguns vereadores estiveram lá na empresa, e depois de assistirem o que viram, depois de verem, né, a cozinha, saíram de lá com outra impressão. Então, só dar uma justificativa à sociedade aí, porque eu não sei de que maneira, né, as pessoas podem estar imaginando, né? Entendi a situação. Pô, o cara transporta passageiro e agora está fazendo renda de locação de cozinha. Não é o caso, entendeu? Fiz isso, é temporário. Uma sessão gratuita. É temporário, tá certo? O rapaz está lá, e ele me chamou, me mostrou, eu fiquei contente em saber que
as coisas melhorarem por outras pessoas, não por ele, que o atendimento no hospital com relação à alimentação melhorou muito, entendeu? Então, fico contente de saber que ajudei nesse sentido, entendeu? Mas é só dar esse esclarecimento aí. Oportuno. Não teve vantagem nenhuma financeira. Ótimo. Foi só por questão de gostar da cidade, só por isso. Novamente queremos agradecer a sua presença, a sua deferência e, sobretudo, os seus esclarecimentos, que tranquilizam e informam a população friburguense, especialmente os usuários do transporte coletivo, e brevemente queremos tê-lo conosco para cada vez mais. Entendo que prestar informação, que é o principal item de consumo entre as partes envolvidas. Informação, obviamente, honesta, séria, responsável, porque aí cada parte pode entender a sua limitação, cumprir com seus deveres e exercer seus direitos. Foi muito bom tê-lo conosco novamente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio, novamente. Obrigado a todo mundo aí que nos ouve e que precisar. A FAO está lá, aberta para todos que quiserem conhecer, entendeu? E vamos lá, vamos continuar. E que o Brasil seja campeão, né? Boa, diretor, boa! Mensagem otimista do ilustre diretor Alexandre Colonese, que será confirmada há uma semana do Natal. Precisamos definitivamente encerrar agradecendo novamente a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita, rogando que continue abençoando, protegendo, iluminando todos aqueles que devem ter o comprometimento de resgatar e promover a autoestima da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.